Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 22 e 23 do livro de Deuteronômio. Dos versículos 1 a 4 do capítulo 22, a responsabilidade fraternal em Israel era mais uma aplicação do princípio da unidade, que era característico numa comunidade pactual. A lei concernente à propriedade perdida requeria que um esforço fosse feito para encontrar o proprietário da posse desviada ou perdida, devolvendo-a para ele. Se o proprietário não pudesse ser encontrado, a mesma devia ser guardada para ele até que este fosse encontrado. Versículo 5 do capítulo 22. As mulheres não deviam adotar os adereços de um homem, assim como os homens não deviam vestir-se como mulheres. Deviam ser respeitados os símbolos da diferença entre os sexos. E apesar desses símbolos variarem com a passagem do tempo e de cultura para cultura, permanece de pé o princípio da distinção entre os sexos. As violações da ordem da criação, tal como vemos atualmente, são abominações. Também tem sido sugerido que a troca de roupas masculinas por femininas e vice-versa faziam parte das práticas religiosas pagãs. Versículos 6 e 7 do capítulo 22. O princípio aqui parece ser o de não misturar a vida com a morte. Assim, uma mãe, como fonte de vida, não devia ser tomada junto com seus filhotes e ovos, porque ela não poderia mais gerar vida. Versículo 8 do capítulo 22. Temos aqui uma lei contra a negligência criminosa. Os telhados no Israel antigo eram planos e se obtinha acesso aos mesmos por meio de uma escadaria externa. O telhado era usado para se trabalhar ali ou para o lazer. Com o intuito de impedir ferimentos acidentais ou morte devido à queda, um parapeito ou cerca foram especificados. Versículo 9 do capítulo 22. Plantar uma vinha com dois tipos de semente esclarece ainda mais o ponto de que a mistura de coisas desiguais é prejudicial. Semelhantemente, Israel seria contaminado caso se misturasse com as nações pagãs. Versículo 10 do capítulo 22. Juntar um boi e um jumento em uma mesma parelha seria provocar todo tipo de dificuldade por conta da diferença em sua natureza e hábitos, como velocidade de locomoção, peso que consegue carregar ou puxar, etc. Versículo 11 do capítulo 22. Alguns têm sugerido que tais materiais encolheriam desigualmente, o que significa que não seriam bem lavados. De qualquer forma, os versículos 9 a 11 servem como alerta para a questão do jugo desigual, de não se misturar com as nações pagãs. Versículo 12 do capítulo 22. As borlas relembravam Israel dos mandamentos do Senhor e da responsabilidade dessa nação em ser santa perante Deus, e eram um sinal visível de um povo separado para o Senhor. Versículos 13 a 19 do capítulo 22. Esses versículos provêm um meio para julgar a queixa de um marido de que sua esposa não era virgem quando se casaram. Tal acusação, quando feita por um homem que quisesse livrar-se de uma esposa que o desagradasse, podia ser desmentida pelos pais da esposa, ao apresentar evidências visíveis da virgindade dela, presumivelmente os lençóis manchados usados durante a noite de núpcias. Era importante que a moça israelita permanecesse pura e casta e que fosse virgem até casar-se. Boa parte da responsabilidade neste caso particular dependia dos pais. Não havia outro aspecto mais importante para Israel a respeito da pureza do que no sexo e no casamento, não só em razão de sua inerente retidão, mas porque a relação de Israel com o Senhor era muitas vezes descrita como a metáfora do casamento. 100 ciclos de prata era uma quantia considerável, indicando que o dano à reputação da moça e sua família por falsas acusações deveria ser levado muito a sério. Versículos 20 a 24 do capítulo 22. As implicações do sétimo mandamento são aqui desenvolvidas, no tocante a casos de adultério e de violação sexual. Cuidados especiais são dedicados à preservação da santidade da aliança do casamento. O adultério com uma mulher casada ou noiva era punido com a execução de ambos os participantes que consentissem. Versículos 25 a 29 do capítulo 22. As mulheres dependiam de suas relações de casamento para proteção e situação social na sociedade do Antigo Oriente, e a lei provia importantes proteções para as mulheres. A pena pelo estupro de uma mulher casada era a morte do homem que cometesse o delito. O homem que violasse a honra de uma virgem era obrigado a casar-se com ela e não poderia, posteriormente, divorciar-se dela. Agora nós vamos estudar o capítulo 23. Versículo 1 do capítulo 23. Essa frase refere-se à comunidade reunida em adoração diante do Senhor, e não à população de Israel como um todo. A palavra hebraica que significa assembleia, kahal, Q-A-H-A-L, é geralmente traduzida por eclésia na Septuaginta. Septuaginta é o Antigo Testamento grego. Eclésia escreve E-K-K-L-E-S-A. Este é também o termo empregado no Novo Testamento grego para a igreja.
O motivo pelo qual não podia o homem participar era que o homem era emasculado, ou seja, castrado, e isso era uma prática pagã de mutilação do membro sexual masculino, se tornando eunuco. Nas antigas religiões pagãs, os eunucos eram sacerdotes dos templos idólatras. Versículo 3 do capítulo 23. Conforme indica a palavra eternamente, a expressão nem ainda sua 10ª geração provavelmente é uma expressão idiomática que denota a exclusão permanente da comunidade adoradora de Israel. Essa exclusão especial dos amonitas e moabitas se devia não às suas origens incestuosas, e sim à oposição teimosa deles contra Israel. O Antigo Testamento também olha para o futuro, para uma nova aliança na qual as exclusões dessa passagem são superadas em Isaías 56, versículos 3 a 8. Um evento prefigurado por Ruth, a moabita, que se tornou uma ancestral de Davi e Jesus Cristo, a qual todos nós temos livre acesso pelo seu sangue derramado na cruz. Versículos 9 a 14 do capítulo 23. Visto que o acampamento dos soldados israelenses era um lugar da presença de Deus, como guerreiro divino, o acampamento devia ser mantido puro de coisas imundas. Em vista aqui estão os casos de imundície tanto higiênica quanto situações de urinação ou talvez de poluição noturna e de defecação no acampamento. Versículos 15 a 16 do capítulo 23. A escravidão em Israel era cuidadosamente regulamentada e seus abusos eram limitados. Em vista aqui está algum escravo que escapou de outro país e se refugiou no território de Israel. Israel deveria mostrar um código moral superior, permitindo que tal escravo vivesse no meio do povo. Versículos 17 e 18 do capítulo 23. A prostituição ritual, envolvendo tanto indivíduos do sexo masculino quanto do sexo feminino, era uma das características das regiões cananeias da fertilidade. Israel deveria se abster de práticas pagãs e entender a santidade de Deus. Versículo 19 do capítulo 23. A economia agrícola da antiga nação de Israel era muito diferente da economia comercial dos nossos dias, e todo empréstimo normalmente era pedido em face da pobreza. Deus desejava abençoar um povo de Israel obediente, tornando desnecessário todo pedido de empréstimo. E aqueles a quem o Senhor tivesse feito prosperar materialmente deveriam ajudar os irmãos israelitas em aflição, não cobrando juro deles. Esse regulamento não se aplicava aos estrangeiros, àqueles que estivessem fora da aliança. Versículos 21 a 23 do capítulo 23. Uma pessoa podia fazer um voto ao Senhor na forma de serviço a ser prestado a ele ou um sacrifício a ser oferecido como um ato de adoração. Embora o voto fosse feito espontaneamente, recusar-se a pagar aquilo que votou era roubar do Senhor aquilo que lhe pertencia por direito. Versículos 24 a 25 do capítulo 23. Uma pessoa que passasse pela vinha do seu próximo ou por uma plantação de grãos podia colher aquilo que conseguisse levar na mão. Exceder esse limite seria se aproveitar da generosidade do próximo e seria uma forma de furto. Terminamos aqui o estudo dos capítulos 22 e 23 do livro de Deuteronômio.